Surgiu um problema, o motor está consumindo óleo. O carro é uma Gazelle com motor 405. Então, ultimamente esse motor estava funcionando com um óleo não muito bom, para dizer o mínimo. E muito provavelmente os anéis raspadores de óleo ficaram presos, eles ficaram engasgados com carvão e vários depósitos. Vamos resolver esse problema. Com a ajuda do limpador de espuma para válvulas e câmaras de combustão da Carry, ele remove o carvão sem desmontar as peças e é neutro para borracha e plástico. Ligamos o motor e aquecemos até a temperatura ideal, o que é importante. Colocamos os pistões na posição intermediária, retiramos as velas e aplicamos o limpador de espuma nos cilindros por 15 minutos. Depois completamos com mais limpador e aguardamos 30 minutos. Bem, depois disso vamos usar o limpador de freios. Vamos colocá-lo diretamente nos cilindros ou talvez usar o limpador de carburador. Também o colocamos nos cilindros e depois retiramos toda a substância formada neles. Em seguida giramos o motor por 10 a 15 segundos com o motor de arranque sem as velas. E para fazer uma limpeza completa do motor, em seguida vamos adicionar o óleo com o flush do sistema de lubrificação do motor. Deixamos ele funcionar por 5 minutos e então drenamos o óleo. Também é recomendado, após a limpeza dos cilindros, instalar velas novas. Olá a todos, aqui é o canal Promotor. Está começando uma nova série. No meu canal vou mostrar a reforma deste carro. Um inscrito de Tula veio até mim para consertar o carro. E vamos consertar o motor, vamos consertar a caixa de câmbio. O motor é um MAN de 2866 LF31. Agora eu já tenho na oficina um motor igual a esse, também de um MAN, exatamente igual. O vídeo da desmontagem desse motor já estava no meu canal, mas ele ficou um tempo parado comigo. O cliente ele está com problemas financeiros, então algumas coisas já foram feitas, algumas peças já foram compradas, mas ainda não está tudo completo. Enfim, ficou parado. O motor já está na minha oficina há 3 meses. Já chegou outro carro para conserto com o mesmo motor, ou seja, sobre o motor está tudo claro. Também vamos fazer o reparo da caixa de câmbio. Neste carro temos instalado uma caixa que não é ZDF, mas sim Eton. Ou seja, não sei, é a primeira vez que vejo isso. Não sei o quão comum é essa caixa de câmbio, mas vai ser a primeira vez que vou consertar e desmontar uma caixa dessas. Por isso, será interessante ver que tipo de caixa é e como ela foi construída. Sobre a caixa de câmbio teremos várias partes separadas, geralmente 2, desmontagem e montagem. Agora também temos uma série sobre a desmontagem do motor. O cliente trouxe mais um motor com ele. Ou seja, precisamos montar pelo menos um motor para instalar no carro, mas se for possível, vamos montar também o segundo motor. O motor que veio na carroceria eu já desmontei. Eu também tenho uma série separada sobre isso.
Não sei em que ordem os vídeos vão sair, se aquele vai sair antes ou este vai sair antes. Mas a questão é que para esse carro nós temos 2 motores e desses 2 precisamos montar pelo menos um. Só hoje tiramos o motor do carro e trouxemos para o Netsec. Faz literalmente 1 hora e meia. E já começo imediatamente a desmontar. Então, como de costume, primeiro tiramos a caixa de câmbio, soltamos primeiro os parafusos de baixo, depois alguns de cima, penduramos e tiramos, depois soltamos a embreagem. Primeiro soltamos a alavanca de câmbio, depois levamos o motor para a bancada e lá soltamos a alavanca de mudanças. Começamos a desmontagem, tudo como sempre, esse é nosso volume de trabalho. Vamos lá. Então, já estamos no dia seguinte. Ontem comecei a mexer no motor, já eram umas 6 da tarde, trabalhei aqui por apenas algumas horas. Nesse tempo tirei a caixa de câmbio, desmontei algumas coisas no próprio motor. Vou falar um pouco sobre o motor. Primeiro vemos entre a segunda e a terceira cabeça esses vazamentos de anticongelante. Ou seja, aqui está tudo como se tivesse vazado, queimado. Tem até um depósito tipo caramelo. Ou seja, dá para ver que está vazando faz tempo. Também no bloco, até embaixo, tem essas trilhas. Aqui também vazou sob a bomba.
Bem, se olharmos do lado oposto, também há vazamentos de anticongelante no bloco. Ainda dá para ver melhor desse lado. Aqui está o trocador de calor e o vazamento vai sob a proteção. Aqui não dá para ver direito por causa da turbina, mas vamos removê-la agora, claro, vai ser daqui. Não sei se dá para ver pela câmera. Temos sérios problemas entre o segundo e terceiro cilindro. E também, se olharmos aqui, temos fuligem preta, ou seja, a junta queimou, a junta entre nesses cilindros. Os gases estão escapando entre as cabeças, vemos isso por essa fuligem, por esse depósito. Nas outras cabeças parece que não vejo isso, mas exatamente neste lugar vemos. Está tudo preto aqui. O que isso nos diz? Que temos claramente algum problema com a junta, isso é 100% certo, mas também talvez tenhamos problemas com o cabeçote do motor. Ou, no pior dos casos, temos problemas exatamente com o bloco. Bem, isso é claro, pode ser qualquer coisa. Como sempre, não vamos adivinhar. Agora vamos desmontar e veremos tudo isso com certeza. Mas o próprio fato de que esse problema existe, claramente nós vemos tudo isso. Aqui a cabeça também está toda preta de fuligem. Resolvi desmontar o máximo possível do motor aqui mesmo. Normalmente não faço assim, porque na bancada é desconfortável para mim posicioná-lo. Aqui eu tenho um talha, não uma ponte rolante. Se fosse uma ponte rolante, seria fácil mover o motor para onde fosse necessário e posicioná-lo do jeito certo. Então eu preciso puxar o motor para colocá-lo na bancada e acaba ficando nesse ângulo. Como não dá para colocar ele direto no cárter, preciso ajustar esses suportes, preciso posicionar, colocar pedaços de madeira e assim por diante. Ou seja, não é muito prático. E além disso, o motor fica alto na bancada. Agora ele está apoiado no cárter. E assim, ele fica a uma altura de mais ou menos 1,5 m, talvez até um pouco mais alto. Se eu coloco ele na mesa, a altura fica assim. Se preciso trabalhar aqui em cima, tenho que ficar pulando na mesa e descendo. Ou seja, aqui na verdade é muito mais fácil fazer tudo isso. Não sei porque eu não fazia isso aqui antes. Então agora quero remover o compressor, também quero tirar a embreagem hidráulica, desmontar alguma coisa ali na frente, aqui tirar a turbina, o trocador de calor, o alternador, o coletor de escape e talvez até as cabeças eu tire aqui. E só depois disso vou levá-lo para a bancada, vou deitá-lo de lado, vou abrir o cárter, tirar pistões, eixos, etc. Então, hoje eu preciso desmontar o motor, fazer a inspeção das peças, guardar tudo separado em algum lugar para não misturar as peças, porque esse já é o terceiro motor desse tipo que eu desmontei na oficina até agora. Um motor está na prateleira, o segundo eu coloquei ali naquela mesa ao fundo e agora vou procurar um lugar para o terceiro também. Agora eu removi aqui o retorno de combustível, ou seja, aqui temos os canais de combustível, são perfurados diretamente na própria cabeça. Aqui fica o retorno, aqui é a alimentação, aqui fica o tubo de combustível ecônico chamado cenoura e o injetor já fica sob a tampa de válvulas. Então isso aqui era o retorno do diesel, isso aqui é o retorno do diesel mesmo. Agora também vou remover esses conectores e tirar as chamadas cenouras.
que mais quero mostrar? Este tubo que acabei de tirar. Isso aqui é a ventilação dos gases do cárter. Do opono os gases vão para o coletor de ar. Aqui tinha uma tampa de madeira assim. Vemos que ela não fica firme. E ela não podia cair porque o coletor de ar segurava ela aqui. Ou seja, ela ficava se mexendo assim ali dentro. E é claro que uma parte do ar passava por essa tampa. Ou seja, se a gente olhar aqui, dá para ver que está tudo cheio de poeira. A poeira ia direto para o motor. Sim, mas não em grandes quantidades. Vamos ver.
Então tirou as cabeças e o que vemos? Bem, aqui eu já limpei tudo. Agora quero medir o ressalto das camisas acima do bloco dos cilindros. Ou seja, dá a impressão de que elas estão muito baixas. Limpei a fuligem aqui, limpei a ferrugem e assim por diante. Vemos que há questões com o bloco. O bloco com certeza vai passar por usinagem na superfície de assentamento do cabeçote. Aqui vemos o segundo e terceiro cilindro com divisórias e desgaste. Aqui nas juntas podemos ver que esses lugares estão todos pretos. Podemos ver. Ou seja, aqui estavam passando gases. Aqui nessa menor, naquela maior, mas também dá para ver que esse lugar está preto. Então, até agora eu não vi de onde está vindo o fluido de arrefecimento. Ou seja, talvez seja da cabeça do motor, talvez seja debaixo da camisa do cilindro. Bom, vamos continuar desmontando para procurar a causa. Então, o que mais eu quero dizer? O terceiro e o quarto cilindros estão com óleo, ou seja, eu acabei de limpar e comecei a soprar. E também soprei todos esses cilindros. Vemos que eles estão meio secos, esses dois também estão secos, mas o terceiro e o quarto estão todos com óleo. Ou seja, sai o óleo dali, possivelmente por anéis quebrados ou desgastados, então é esse o caso. Bom, o que mais eu vi? Não sei se vai dar para ver na câmera. Praticamente em cada pistão tem uma rachadura. Veja, ela começou aqui e foi para esse lado. Agora, o segundo cilindro, no segundo ela é até maior. Provavelmente vai dar para ver na câmera. No terceiro não dá para ver. Aqui está tudo com óleo. No quarto também tem, olha, no quinto também tem uma rachadura boa, deve dar para ver na câmera. E no sexto também tem uma rachadura. Ou seja, mesmo que os pistões estejam em bom estado na saia e nas canaletas dos anéis, por causa dessas rachaduras, vamos ter que trocar os pistões. E também as camisas estão desgastadas. Também tenho a informação de que a quilometragem desse motor é de 1.800.000 km. E há 800.000 km o cliente, meu seguidor. Ele trocou no local as camisas, os anéis e, se não me engano, a biela e as bronzinas. Ou seja, foi feito um pequeno reparo no local. Isso foi há 800.000 km atrás. Então, bom, e em princípio agora as camisas ainda estão em um estado bastante satisfatório, digamos assim. Claro, se colocarmos novos pistões, precisaremos também de novas camisas, formando um novo conjunto completo. Ainda não consigo entender sobre o bloco. Como já disse, aqui realmente há alguns defeitos, mas eles não podem causar esse tipo de vazamento de líquido de arrefecimento de anticongelante. Não sei como qual. Talvez esteja vazando de algum lugar do cabeçote. Vamos lavar os cabeçotes. Talvez fazer um teste de pressão. Ou como eu já disse, talvez esteja vindo debaixo da camisa. Mas se fosse debaixo da camisa, embora nesse ponto, talvez seja uma opção, porque aqui está tudo assim. Ter milhão ajuste intermediário não como. Problema, certo? Sim, deve. Tudo isso deve ser desmontado e examinado. Agora vou medir a saliência do GIS. Aqui é razoável. O principal é entender mais ou menos. O bloco é nosso ponto de partida. Continuação. Então, se a gente mostrar aqui, o bloco vai ser 0. Quando a gente chegar ao GIZ, vemos que no bloco tem um buraco de cerca de 4 sóticas, ou seja, o buraco é de 4 sóticas. E depois do GIZA de novo temos 0, ou seja, o GIZA em relação a esse plano do bloco, onde não há escavação, está nivelado. Mas deveria ter uma saliência, lembro, de 1/10, a saliência ideal. Na montagem anterior, os GA e Z foram instalados incorretamente e o ressalto acima do bloco de cilindros foi ajustado errado. Por isso, provavelmente está vazando. Agora, pela junta, vamos ver o terceiro GIZA. O bloco está em 0, mostra 98. Aproximamos ao GIZA 95, que está em 0,2. Aqui temos cerca de 4 centésimos de saliência. No quarto cilindro, o bloco também está em 0. Aproximamos até o GIZA 96, GIZA 5, uma saliência totalmente aceitável. Se, por exemplo, aqui temos 99, aqui temos 5, isso já são 6 centésimos. A saliência já está dentro do padrão. Depois o quinto cilindro, 98. No GIZA 95,2. Em algum lugar, 3 centésimos de saliência. O sexto cilindro, 0,2. Perto do GIZA 98.
o próprio GIZA4. Bem, no geral, temos uma saliência de 0, como o segundo GIZA até 700, eu acho, sim. No quinto cilindro, não medi o primeiro ainda, também 0. 97,03. Bem, no geral temos apenas uma GIZA dentro do padrão, o ressalto da GIZA acima do bloco do cilindro. Todas as outras estão abaixo do padrão, especialmente a segunda. E como podemos ver, o maior problema estava no segundo cilindro. Qual é a minha tarefa agora? Vou levar o motor à bancada e checar o óleo. Bom, na minha opinião, não deveria ter óleo, é melhor verificar. Levo o motor para a bancada de trabalho, removo a bomba, também preciso ver em quantos graus ela está instalada. Bem, deveria estar ajustada em 0 graus. De qualquer forma, é melhor verificarmos quanto está ajustado agora. Colocamos o motor de lado, removemos o cárter e já tiramos ali os eixos e os pistões. Como já disse, hoje preciso desmontar o motor. Bom, agora vamos fazer uma pausa e tomar um chá. Então tirei os pistões e vemos que todas as bronzinas de biela que ficam na biela ficaram no virabrequim. O que isso nos diz? Primeiro, que as bielas provavelmente estão deformadas, o furo já ficou oval, elas estão alongadas, então vamos ter que recuperar as bielas, fazer um reparo, fazer manutenção. Ou seja, a bucha do pino do pistão e o alojamento das bronzinas da biela também precisarão ser recuperados. Depois, analisamos o estado das bronzinas, notando desgaste, riscos e até possível derretimento perto do canal de óleo. Estranho, nunca vi algo assim antes. As bronzinas que temos aqui são padrão. Não vejo o padrão do ano de fabricação.
Empresa KCS. Bom, entendi. As bronzinas vão precisar ser trocadas. E também talvez a gente tenha nenhum problema com o virabrequim se elas estão tão soltas assim. Tinha uma folga lá, mas depois a gente vai tirar o virabrequim, limpar tudo isso e fazer as medições. Então, eu tiro o comando de válvulas e já vejo que ele vai precisar ser substituído. Primeiro, dá para ver que os ressaltos estão desgastados, ou seja, estão baixos. Dá para ver isso visualmente, mesmo sem medições. Primeiro. Segundo, nas bronzinas de apoio há desgaste. Por exemplo, nesta bronzina vemos esses riscos, esse desgaste. E além disso, agora não consigo tirar ele dessas buchas, mas provavelmente lá também há riscos, talvez até mais do que nesses aqui. E eu já tentei puxar o máximo que pude e não consigo tirar ele. Agora vou colocar de um lado e bater para tirar. O comando de válvulas precisará ser trocado. Bom, o cliente disse que esse motor está com pouca força. Parece que ele já trocou os pistões uma vez, mexeu no sistema de combustível também, mas ainda assim não tem força. Tudo isso é por causa do comando de válvulas. Os ressaltos estão desgastados, estão baixos, consequentemente as válvulas não abrem como deveriam abrir e por isso afeta a qualidade do funcionamento do motor. Então, tirei os tuchos. Podemos ver que eles também têm defeitos e estão lascados, ou seja, os tuchos também precisam ser substituídos. Bom, é claro, se os ressaltos estão desgastados, os tuchos quase sempre ficam nesse estado. Ou seja, os tuchos precisam ser substituídos, o comando de válvulas também precisa ser substituído e, obviamente, as buchas do comando de válvulas também precisam ser trocadas. Agora vou tirar as camisas dos cilindros, basicamente é isso. O motor está desmontado, vamos concluir. Motor desmontado, vamos às conclusões. Então, o estado geral do motor é nota 3, se não for 3 menos.
Ou seja, primeiro, há questões em relação ao bloco. Como mostrei, há vazamento de anticongelante entre o segundo e terceiro cilindro e resulta que o assento para as camisas, o assento onde fica o anel de vedação, aqui já está tudo corroído. Enfim, não sei. Há dúvidas quanto ao bloco, ainda não temos uma solução. Sobre o comando de válvulas, não há dúvidas quanto ao comando de válvulas. O comando de válvulas vai para o lixo, isso é 100%, os ressaltos estão gastos, os mancais principais estão desgastados, o comando de válvulas vai para o lixo. Quanto ao virabrequim, bem, digamos que o virabrequim está mais ou menos, daria uma nota 4. Aqui tem um pequeno desgaste, essas faixas longitudinais, enfim, sulcos. Fiz as medições, deu 4 a 5 centésimos a menos, acho que ainda funciona. Eu já instalei esses virabrequins e, na minha opinião, é melhor colocar um virabrequim com menos 4 ou 5 centésimos do que retificar e colocar bronzinas de reparo. Ou seja, isso já foi comprovado ao longo dos anos. Sobre o virabrequim, vou soprar e polir. Sobre o conjunto de pistão, como mostrei, quase todos os pistões estão trincados, exceto este aqui. Esse pistão acho que foi trocado por nós em algum momento, mas vemos que ele também já foi danificado. A saia dele está toda riscada e marcada. Sobre os pistões, nada de bom. Pistões e camisas para descarte. Também temos dúvidas sobre as bielas. Buchá, reparo da bucha do pino do pistão e também este local de assentamento das bronzinas da biela. Também acho que está deformado. Próximo. Bom, está claro. As bronzinas estão nesse estado não muito bom. As bronzinas da biela também estão desgastadas e com riscos. Também, por exemplo, se olharmos para as buchas do comando de válvulas, vemos que estão bem riscadas. Eu já tentei tirar os colos que estão desgastados e riscados, eles não passavam aqui. Precisei bater no eixo para remover. As cabeças estão no portão onde deixei. Vamos desmontar, olhar na retificadora plana. A bomba de combustível não vai para o conserto. O cliente disse que ela foi consertada recentemente. Bem, vemos que aqui temos tinta, certo? Colocaram lacres, tinta amarela. Também vai para conserto o equipamento elétrico. Também vai para conserto a turbina. A embreagem vai ficar antiga, vamos trocar só o rolamento. Então é isso, temos aqui um motor não muito bom, não está em muito bom estado. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar, quais decisões serão tomadas. Depois teremos uma série sobre a montagem desse motor, com 1 a 3 episódios conforme necessário. Também vai ter a instalação no carro e a partida. Vou pintá-lo e encerrar o episódio de desmontagem. Obrigado por assistirem, boa sorte e até mais.